O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 12, fala: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram: Onde desejas que vamos e façamos o preparativo para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado. E pronto, ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: Com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmaram: É certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: É um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Amém, irmão? Podeis sentar. Jesus é interrogado pelos seus discípulos: está chegando aí, onde que nós vamos preparar esse lugar para a gente celebrar a Páscoa? Porque isso, para o judeu, é sagrado, sabia que tinha que ser celebrado de alguma maneira. Aliás, era um estatuto perpétuo para os judeus. A Páscoa, que depois muitos vieram e confundiram com Santa Ceia, essas coisas todas assim, mas Jesus celebrou foi a Páscoa. Enfim, e quando disse fazer isso, estava falando com os judeus, né? Aí a libertação, fazer isto em memória de mim, é a morte, Jesus, o Cordeiro Pascal, enfim, a profecia. Mas a falta de estudo é que gera os grandes conflitos na cabeça dos seres humanos. E tem mais, e quando ouvem a verdade ainda se negam a acreditar, porque toda a sua tradição, toda a sua história estava em cima daquilo. Uma vez eu encontrei uma senhora, eu estava dentro da casa dela, me chamou: vai ter um culto lá em casa, você vai? Éramos muito conhecidos. Vou sim. Ela gostava quando eu orava, ela adorava quando eu orava, não sei porquê. Aí acabou o culto e ficamos ali, conhecíamos, eu e os filhos dela, e começou esse papo de doutrina. Aí ela disse assim: não, eu uso véu, era daquelas coisas que usava o véu, né? Igreja da Restauração, usava o véu. Para aí você imagina o nível da restauração que era o negócio. Aí ela: não, ninguém me convence em tirar o meu véu. Eu falei assim: eu abro a Bíblia, em 2 minutos eu lhe convenço. Ela: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não me convence de tirar o meu véu. Me deixa eu com o meu véuzinho. Não é. São pessoas que não querem a verdade. Quem quer a verdade e alguém se apresenta para você, você quer a verdade, a pessoa diz assim: olha, você está nessa verdade aí? Eu com meia dúzia de palavras eu te convenço que você está errado. O que você vai dizer? Por favor, estou sentando, puxando a cadeira, me convence. Aí você vai ver se a pessoa realmente vai te convencer. Você é o dono da verdade? É possível que alguém traga, não estamos falando no contexto do Evangelho, que já sabemos que o nosso Deus é único, mas é possível que você esteja vivendo uma certa verdade, que alguém possa trazer uma verdade maior ainda do que essa? Ou pelo menos uma verdade que some com a tua verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. É possível. Então a Bíblia diz: sede ouvintes, né? Ouvi tudo e
retém o que é bom. Quando eu falei, não, eu lhe provo. Eu ia abrir lá e ia mostrar para ela que Paulo estava dizendo aquilo só para diferenciar as prostitutas que estavam entrando na igreja, então eu ia mostrar simplesmente aquilo. Mas eu imagino que ela já deve ter lido aquilo umas 500 vezes, mas não entendeu. E na igreja dela, se é que o pastorzinho dela entendia, não ia detonar uma doutrina que estava dando a ele tanto respaldo em dizer que eles estão certos por botar uma porcaria de um paninho feito de crochê. Pelo menos tinha gente lá que faturava o estupro, irmão, só fazendo crochê e vendendo para as irmãs da igreja. E ele não vai querer acabar com isso, que isso está dando um certo lucro. Inclusive a mulher dele era uma das que vendia véuzinho lá. Véuzinho não, era um tecido de crochê, como se fosse um paninho de mesa, essas coisas assim. É uma retardadice fora do comum. Uma pessoa achar que Jesus Cristo morre na cruz, o Filho de Deus vem ao mundo para eu usar um paninho na cabeça. Ei, irmão, isso é muita ignorância, você não acha, não? A partir de agora, então, vamos criar a doutrina do boné. Não somos crentes, vamos todos usar boné. Alguém vai dizer para a gente, ei, vocês são muito estúpidos. O Filho de Deus morre na cruz e vocês estão usando uma porcaria de um boné na cabeça? Não, nós quando usamos boné para enfeitar ou para proteger do sol ou para divulgar uma mensagem, não por questão de religião, amém? Não há um conceito religioso que nos leva a usar um boné. Mesma coisa são aqueles, me permito usar a expressão, eu tenho que falar claramente, né? Aqueles retrógrados, retardados. O camarada, Jesus morre na cruz, ele diz assim, não, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro. Caramba, o Filho de Deus vem ao mundo, morre na cruz para o camarada dizer que não pode comer isso, aquilo e aquilo outro. Ei, vai procurar um hospício para se internar, a igreja não é o teu lugar, tu não tem cérebro para conviver dentro da igreja. O povo de Deus é um povo inteligente, liberto, saudável. Faça-me o favor. Aqui não tem nenhuma doutrina de roupa. Inclusive eu vi a Daniele, vi a Eliane, vi a Carol faltando um pedaço do joelho assim na calça jeans. Está tranquilo, fica à vontade, pode orar, Jesus está recebendo oração, pode adorar que Jesus está ouvindo, está de olho. Não é um pedaço de pano que faz diferença na tua alma, amém, meu irmão? Quando eu fui a Minas a primeira vez, um homem, eu bati numa igreja, eu falei, aqui tem uma igreja incrível, senti de bater naquela igreja, uma coisa impressionante. Falei, não é dia de culto nem nada, eu vou bater na porta da igreja. Bati, tinha uma casa nos fundos, o homem me atendeu, era um homem que morava nos fundos da igreja. Falei, irmão, estou passando aqui, quero saber, quais dias de culto aí? Porque não tinha placa realmente. E ele falou, a gente está dia tal. Eu falei, que eu sou lá do Rio de Janeiro. Ele, o quê? Você é da onde? Eu falei, do Rio de Janeiro. Que isso? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, eu tive um sonho em que Deus enviava uma pessoa do Rio de Janeiro para nos ajudar. Falei, poxa, será que sou eu, irmão, esse privilégio todo? Aquela piada que eu sempre faço, que fazer piada é comigo mesmo. Depois que eu descobri que quem ri muito vive mais, estou rindo à toa. Agora acho que o Altair vai viver mais que eu. Então, irmãos, aí o homem, eu falei, é mesmo, irmão? É? Quer ver? Fulana chamou a esposa dele, ele era um corredor, mais ou menos nessa distância aqui, uns 13 metros. Aí a mulher dele, a esposa dele saiu lá, vem cá, diz para ele o que eu estava falando contigo esses dias, do sonho que eu tive. Aí ela falou, de um homem que vinha do Rio de Janeiro para nos ajudar a fazer a obra. Eu falei, caramba, ela repetiu exatamente o que ele havia me falado. Tá bom, mas o homem me viu de bermuda. Esse é um endemoniado, isso não presta, isso é... Aí reuniram-se na igreja deles para clamar, e eu escutei a oração do homem. Deus, tem um homem aí na cidade que anda de bermuda e diz que é teu servo. Deus, repreende, mata, esfola. Ou seja, Deus envia o cabra do Rio de Janeiro, mas não é de acordo com o que os caras querem. Eles queriam que enviasse algo que é do jeitinho deles. Aí de repente quando estava na rua, que passou lá um membro deles lá, bem ligado à diretoria, eu falei, fala para o fulano lá,
Eu até sei o nome dele, só não quero citar porque é nome de um dos nossos irmãos, para não ficar confuso. Fala para o fulano que eu agradeço as orações dele de me colocar na mão de Deus. Mas quem foi que disse que o Deus verdadeiro ouve aquelas latrinas que vocês têm lá? Mas diz a ele que de qualquer forma eu estou agradecendo. Como você vê, eu estou bem de pé. A oração dele não fez efeito nenhum. Porque vocês não têm Deus. A pessoa baixou a cabeça e foi embora. Reconheceu que não tinha Deus, né, meu irmão? Porque quem reconhece que tem Deus diz assim: como é que é? Eu não tenho Deus, não? Vamos subir o Carmelo agora? Vamos para o Carmelo? Vamos ver quem tem Deus? Mas quem não tem Deus, baixa a cabecinha e vai embora. É assim que faz. Então, irmão, tem pessoas que não querem realmente a realidade dos fatos. E aqui nesse nosso cenário a ceia do Senhor, que nós sabemos que esse subtítulo deveria ser a Páscoa, para ficar mais entendido, porém é ceia porque é de acordo com o horário, né? De acordo com o horário tem uma refeição que é chamada ceia, e tem tudo a ver. A ceia, essa Páscoa, ela era celebrada no pôr do sol. Acho que até o texto que nós lemos enfatiza isso, né? No pôr do sol, enfim. Mas veja o que é interessante. Os discípulos vão lá e Jesus falou: tem um homem carregando um cântaro. Ele não é o proprietário da casa. Ele não é o dono. Ele foi buscar água. Jesus disse assim: com eles vocês não vão falar nada. Vocês vão simplesmente acompanhar esse homem, ver aonde ele vai entrar. Quando ele entrar, vocês vão lá e falam com o proprietário, com o dono da casa onde o homem vai entrar. E os discípulos viram: ele entrou ali, vamos lá. Ei! Chamaram o proprietário. O mestre, Jesus de Nazaré, está perguntando: onde está o cenáculo para celebrar a Páscoa com os meus discípulos? O homem chegou lá e mostrou: eu tenho esse espaço aqui, ó. Já tem as cadeiras, já tem a mesa, não sei como é que era naquela época, eles deitavam a mesa era baixinha, enfim, e na época de Jesus já estava acontecendo algumas revoluções, as mesas já estavam se tornando maiores, já estava existindo cadeiras, tipo essas que nós temos hoje, já estava havendo uma certa revolução ali, segundo os historiadores. Dizem até que Jesus chegou a construir uma cadeira, assim, nesse estilo que nós temos hoje, uma cadeira alta, e alguém criticou ele: Jesus, essa cadeira é muito alta, não se usa cadeira nessa altura, como que se vai usar uma cadeira alta dessa? Aí ele disse assim: para uma mesa alta. Talvez Jesus já tenha predito que as coisas iam mudar, amém, irmão? Que antes as pessoas praticamente que deitavam ao lado da mesa, tanto que aquele quadro de Jesus na Santa Ceia, aquela figura católica, aquilo ali é totalmente fora da realidade, com os discípulos sentados à mesa. Dizem que aquilo ali não tem razão de existir, mas não faz diferença. O que importa é o espírito da coisa, né? Então, os discípulos chegam lá e o homem mostra e eles vão celebrar a Páscoa. Eu quero perguntar uma coisa: o dono da casa participou da celebração ali com eles? Não participou. Mas a casa era dele, mas ele não participou. Será que ele ficou aborrecido? Caramba, Jesus de Nazaré, eu abri as portas para ele, porque realmente eu sei que ele é um profeta, a minha casa toda mobilada, eles não precisaram de estar tudo aí prontinho. Será que ele ficou chateado que Jesus não tenha chamado ele? Ei, vem cá, vem participar da ceia conosco. Será que ele ficou chateado? Por outro lado, tinha um que estava participando lá, que era um traidor, que estava prestes a ser revelado. Um amparou Jesus, abriu as portas: está aí, Senhor, usa à vontade, é tudo teu, e não participou da mesa. E o outro, um traidor, desqualificado, sacripanta, sanguinolento, como diz os provérbios, estava lá juntinho da mesa, e ainda dizem algumas versões que Jesus ainda pega, molha lá o negócio com todo carinho e dá para ele comer, assim, de bandeja. Só faltou pouco botar na boquinha dele e ajudar a mastigar.
Será que esse homem, a Bíblia não fala, pelo menos não no meu conhecimento, não sei se os historiadores mencionam alguma coisa sobre esse homem que abriu as portas para Jesus, mas a Bíblia não fala. Será que esse homem ficou esquecido simplesmente porque ele não é falado? Será que esse homem perdeu todos os seus galardões simplesmente porque ele não é lembrado? Mas nós vemos claramente a recompensa de Judas pelas suas obras. Se vemos a recompensa iníqua, malévola de Judas pela obra que realizou, a traição, será que também não podemos crer em 100% que aquele homem que abriu as portas, que fez a vontade do Senhor, também foi alcançado pela benignidade do Senhor? Agora, o que apareceu? Apareceu o galardão da iniquidade de Judas. E a bondade, o galardão da bondade daquele homem não apareceu. Será que não apareceu? Tem coisas, irmãos, que nós só vamos ver lá no céu. Então, quando tudo parece perdido, parece que você é um massacrado, parece que você está derrotado, parece que você foi rejeitado, você está debaixo da chuva de pedra, devorado pelos leões nas arenas, todo mundo olha e não vê nada da tua recompensa, não vê nada do teu galardão. Não significa que no reino espiritual as coisas não sejam muito bem diferenciadas daquilo que os olhos naturais contemplam neste mundo. Olha Abacuque, com os meus olhos, ainda que a figueira não floresça, com os meus olhos, ainda que não haja fruto na vide, com os meus olhos, ainda que o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada, nos currais não hajam vacas, com os meus olhos, eu estou vendo o caos, mas todavia no meu espírito, na minha alma, no meu ser real, que não se corromperá, porque o corpo vai ser decomposto, mas a minha alma e o meu espírito que são eternos, nisso aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Com que olhos você tem enxergado as coisas? Não, todo mundo me discriminou, todo mundo me abandonou. Acredite, esse todo mundo não inclui aquele que está fora do mundo. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Quando você disser todo mundo me abandonou, Deus não faz parte disso. Agora, se o seu entendimento não funcionar, irmão, você vai para um canto. Não, os irmãos fizeram uma reunião ali, não me chamaram. Os discípulos podiam ficar chateados. Jesus foi para o Monte da Transfiguração, chamou Pedro, Tiago e João. Caramba, eu que sempre cuidei de Jesus com todo carinho, sempre dei bom testemunho. Ele vai para o Monte da Transfiguração e ele não me chamou. E você fica chateado quando também Jesus vai para o Monte da Transfiguração e não te chama? Pô, Jesus, eu queria estar lá. Há tempo para todas as coisas, irmão. E eu estou falando isso porque é importante para você. Aqui dentro mesmo, você já se sentiu discriminado? Levanta a mão, quem já se sentiu discriminado aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi Deus que te discriminou? Então está no cantinho por quê? Se não é Ele que te discrimina, você não tem nada a lamentar, porque os homens não podem te dar galardão nem tirar. Se tem um cabra discriminado nessa terra, dentro e fora de igreja, esse cara sou eu, irmão. Eu já fui escorraçado dentro de igreja, escorraçado. Já fui discriminado mesmo. E me senti no meu cantinho, mas o meu cantinho se chama Pé de Jesus, Mateus 6,6. Eu fui para Jesus, mas Senhor, o Senhor conhece a minha intenção, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não errei, o Senhor sabe. Aí vem aquela graça, meu irmão, que tu sai da caverna dizendo: cadê o urso, cadê o leão, cadê o dragão? Não vem sozinho não, que venha, porque você recebeu a graça de Deus.
E é a graça que faz diferença generalizada. Desses que levantaram a mão, não são todos, tem mais gente. Tem muito mais gente que se sente discriminada por coisas que eu mesmo faço dentro do ministério. E por que tu vem aqui então, se tu está sendo discriminado? É porque no fundo, você sabe que há um Deus que está preparando a tua hora. Isso está dentro de você, o Espírito Santo não te deixa, não te abandona. Eu posso te discriminar, meu irmão, mas acredite, na tua hora ninguém tira ela. Não tiraram a minha hora. Fui discriminado, escorraçado de tudo que é jeito. Até que chegou a hora que Jesus disse assim: ei, discriminado, ei, escorraçado, ei, abandonado, ei, largado, ei, você que todo mundo te discrimina de tudo que é jeito, vai para a tua casa e funda a minha igreja. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Muitos que estão na mesa não prevalecerão nela. Pelo que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, nem o pecador na congregação do justo. Mas ele está lá, o pecador está na congregação do justo, mas não vai sobreviver para sempre. Está se sentindo discriminado? Você não foi mais que eu, irmão. Você não foi mais que eu. Eu fui pisado dentro de igreja. Eu fui humilhado dentro de igreja. Mas quando eu abri a Bíblia, um tal de Paulo dizia assim: olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Você tem que olhar para quem? Você veio aqui para olhar para mim? Não. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Agora, imagina o dono da casa, né? Pô, entrou aquele lá, deve ser Jesus. É, deve ser. Aí contou: 1, 2, 3, 4, 5, 12. Pô, entrou 12. Pô, tem muita cadeira lá dentro, será que ele não vai me chamar, não? Tem cadeira sobrando, irmão, mas vai continuar vazia, porque ainda não é chegada a tua hora. Tu está no vale, tu está na prova, está sendo testado, está sendo provado de tudo que é jeito, ainda mais com esse conceito de murmuração. Quando tu aprenderes que o Senhor é Deus e que a tua murmuração não tem sentido, tu estarás pronto. Santo de Israel. Aleluia. Por que que você vive dizendo que o teu Deus é soberano, mas se acha discriminado? Ele não é soberano o suficiente para garantir o teu galardão? Não é soberano o suficiente para garantir que tu não seja discriminado? Não é soberano o suficiente para garantir que a justiça seja feita? Aleluia. Santo de Israel. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Aleluia, Deus. Aleluia. Desfruta da glória desse Deus vivo, irmão. Desfruta disso. Esse Deus que te ama e que aqui não fala mais por parábolas. Aí o homem está lá na casa dele, passou todo mundo. Poxa, será que Jesus não vai? Será que Jesus não vai me chamar? Lá no meu cenáculo tem umas 20 cadeiras, só tem 13 lá dentro, 12 mais Jesus. Será que Jesus não vai me chamar? Quem sabe o homem não ficou até lá numa posição que, qualquer momento, se Jesus dissesse assim: ei, dono da casa, ele: estou aqui, doido para ser chamado. Vou te dizer uma coisa, aquele dono da casa, Jesus Cristo, nem olhou para a cara dele.
Os discípulos foram lá, trataram, depois Jesus vem e entra, vai lá e depois vai embora, nem olhou para cá. Oh, obrigado aí pelo teu cenáculo. Obrigado nada! Obrigado nada! Deus não tem que te agradecer de nada. Se você fez alguma coisa, Ele te deu o privilégio de poder limpar os pés dEle. Não tem que te agradecer de nada. Não espere um obrigado de Deus, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Ele não tem que te agradecer por nada. É você que agradece e adora Ele. Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Para com esse negócio de comportamento e sentimento de criança. Pode parar com isso, meu irmão, porque você vai ver mesmo Jesus indo para o monte, chamando Pedro, Tiago e João. Você vai ver Jesus indo lá ressuscitar uma menina. Vem cá, Pedro, Tiago e João. Jesus, não, vocês ficam aí. Mas nós não somos discípulos também? O de vocês vem depois. Agora é a hora de Pedro, Tiago e João. Não adianta querer pular a realidade dos fatos. Irmão, muitas pessoas dizem que creem em Deus. E aqui dentro mesmo, tem pessoas que não estão sentindo tanto Deus na sua vida. E não estão fazendo o seu quarto se transformar em rios de lágrimas. Porque foi assim que eu caminhei. E a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, meu irmão. Para de procurar solução aqui na tua cabeça. Procura a solução nos pés de Jesus, se é que tu sabes que o Senhor é Deus, é Rei, é o Todo-Poderoso. Por que que o povo de Israel é esse caos que hoje existe? Verdadeiros blasfemadores, você vê os rabinos judaicos falando, parece uma latrina estourada. Enquanto por aí tem um monte de pseudo-igreja reverenciando, não, porque os judeus, porque os rabinos, porque sabem de Bíblia, sabem porcaria nenhuma, quem sabe de Bíblia sou eu. Que eles são um povo escolhido para o inferno, escolhido é quem está disposto a derramar o seu sangue pelo sacrifício de Jesus Cristo, testificar o seu sangue com o sangue dele, esses são escolhidos. Tem papo de judeu escolhido não, o inferno está lotado e a maioria é de judeu, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Esses caras no abrir da boca deles, dá nojo, dá vômito, dá ânsia de vômito, no abrir da boca dos rabinos judaicos. Deus fez o que fez com eles, mas toda a história deles, o que diz Deus? Em todo tempo estendi a minha mão a um povo de dura cerviz, a um povo contradizente. Em todo tempo estendi a minha mão a um povo contradizente, a um povo murmurador. O que é um murmurador? É aquele que não está satisfeito com a situação que o Deus soberano deixou transcorrer sobre a sua vida e a sua estrada. Mas a Bíblia diz, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Talvez haja esperança? Então eu vou andar com a boca no pó. Se eu preciso de uma solução, se eu preciso de uma resposta, se eu preciso de compaixão, misericórdia, vou andar com a boca no pó. É ali que está a solução? Mas muitos não fazem assim. Aí é como Datã, Corá e Abirão. Não, vem cá, a coisa não está muito certa não, vamos criar aqui uma rebelião, vamos criar aqui uma situação e tal, e vamos contra Moisés. Temos que tirar Moisés. É? E desde quando homens podem tirar um líder levantado por Deus? Um líder levantado por Deus, meu irmão, ele pode se tornar um adúltero, ele pode frequentar prostíbulo, ele pode fumar maconha, ele pode cheirar cocaína, ele pode ser homossexual. Enquanto Deus não disser que o destituiu, ele continuará sendo líder. Isso é beabá do evangelho, um beabá que se tornou cadeira acadêmica
devido à tamanha ignorância do povo de Deus. Não vou lá para a igreja não, porque o pastor, eu vi o pastor fazendo isso, isso não é bíblico. Ah, é? Entenda sempre que se você é capaz de analisar a vida daqueles que te instruem com a palavra e pregam para você, significa que você está acima deles. Olha no espelho, vê se você vê veste sacerdotal em você. Se tu não vê, tu não é tão grande quanto tu pensa, tu é bem menor. Olha as posições, examina a posição que Deus te deu, né? Então, irmão, eu posso dizer assim, irmão, conheço a casa de alguns irmãos aqui, eu posso chegar, irmão, tua casa está disponível para o dia tal? Precisava fazer uma reunião lá na tua casa. Mas então vai participar dessa reunião, ó, eu, irmão fulano, irmã fulana, tal. Aí o irmão vai dizer assim, ei pastor, esqueceu o meu nome. Eu falei, não, tu está fora. Só quero a tua casa. Quer emprestar ou não quer? Não foi o que Jesus fez? Eu quero a tua casa, mas eu vou sentar à mesa? Não. Mas acredite, irmão, se Jesus pede algo na tua vida, ninguém trabalha para ele de graça, porque digno é o obreiro do seu salário, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Caminhe, irmão. A mensagem termina aqui. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Ai, que manhã maravilhosa, meu irmão. Que glória, que glória, que glória. Muito tremendo. Logo no início, entrou 2 anjos nesse lugar. Esses anjos eram diferentes, mestre. Esses anjos eram anjos de guerra. Mas não era qualquer anjo de guerra, não era comum. Esses anjos, eles tinham brevês. Não é algo do militarismo que eu estou falando, é algo do céu. Era uma coisa muito gloriosa. Esses anjos são anjos que venceram diversas pelejas, diversas batalhas, diversas guerras em favor do povo de Deus. E Deus nessa manhã enviou estes anjos no meio da sua igreja. Eu vi um arco se formando no meio da igreja, um arco de luz sendo formado no meio da igreja. Deus, Ele tem uma aliança eterna nesse lugar. Assim diz o Senhor, uma aliança eterna. Irmão, confesso para você, eu estou aqui extasiado. A mensagem de Deus me deixou muito impactado. Eu vi muitas correntes caindo no meio da igreja, no momento que era ministrado a mensagem, diversas correntes, cadeias na mente foram arrancadas durante a mensagem. Deus me mostrava corações sendo tocados na ministração. Quando decorria a mensagem, Deus operava, Deus tocava em corações. Deus nesta manhã está movendo sentimentos. Deus está transformando corações nessa manhã. E o sentimento que Deus está tratando nesta manhã é o sentimento que você tem, contrário ao teu irmão. Este é o sentimento que Deus está tratando. Diz o Senhor nesta manhã, se você não se deixar ser tratado, jamais tu terás vitória, diz o Senhor nesta manhã. Deus está me mostrando pessoas que ainda resistem a esse tratar de Deus, ainda resiste ser removido de dentro de si próprio, cadeias, Deus está mostrando.
Deus está mostrando nesta manhã, e Deus está dizendo nesta manhã, se você odeia o teu irmão, isto é uma barreira, jamais tu terás vitória. Você compreende agora direto o que Deus está falando contigo? Jamais você terá vitória. Se o teu irmão for o teu alvo, jamais tu terás vitória, diz o Senhor nesta manhã. Você acredita em Deus nesta manhã? Você acredita que Deus é real? Ele está falando com você desde o início da oração, desde a primeira oração que foi entoada neste lugar, até o amém que for finalizado neste lugar. Você acredita em Deus? Então treme, meu irmão, porque Deus está neste lugar e Ele é real. Ele é real, você compreende, você entende isso? Deus é real! Deus é real, Ele é vivo, Ele é soberano, Ele é real. Eu digo o Deus deste lugar, o Deus deste púlpito, Ele é vivo. Aleluia. Irmão Alexandre. Louvado seja Deus. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo, que é poderoso e que é digno de louvor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi muitos cachorros, mas muitos cachorros ser espalhados pelo mundo. Eu vi quando esses cachorros, eles começaram a perseguir a igreja do Deus vivo. E perseguir de tal forma, irmão, que quando eles começaram a perseguir, eles passavam em frente a igrejas. E quando eles passavam em frente às igrejas, o interessante é que as pessoas que estavam na igreja acompanhavam esses cachorros. E eu vi 2 cachorros. E esses 2 cachorros, um tinha no seu peito sistema, e o outro cachorro, escrito no peito dele, sistema religioso. Então, esses cachorros começaram a partir e se formaram em frente à igreja. Mas só que eles não conseguiam atacar a igreja. Eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo não me falou o que era aquilo. Então, essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi esses mesmos cachorros. Parecia uma arena, e esses cachorros se transformavam em homens. E eu vi a igreja, nós, geração Jesus Cristo, dentro da arena. E aqueles homens que se transformaram em cachorros estavam ali observando nós. Então essa visão cessou. Logo depois, eu vi 3 cajados sair daqui. Um foi para o Japão, um foi para o sul e o outro foi para o continente africano. Amém. Até aqui, mestre. Aleluia. Irmão Sidney. A paz para a igreja. Pastor, no último louvor que o senhor estava louvando, eu vi alguns irmãos aqui da igreja. Primeiro eu vi a igreja toda, ela levitava e voltava para o chão, tá? E os que ficavam permanente levitando eram o irmão Altair, o Afonso e o Alessandro, e o senhor, sempre o senhor em cima dos irmãos, entendeu? Vocês não desciam os pés como os outros da igreja, né? Como nós da igreja. E logo a seguir, quando o Júnior estava louvando, eu vi um homem muito forte, e muitos irmãos, tá, aqui na frente, estavam acorrentados, tá? E esse homem, ele, com uma espada muito grande, ele cortava essas correntes, só que eu não consegui identificar quem eram os irmãos. Amém, até aqui. Amém. Irmão Marcos está aí? Não, né? Meu irmão está aí?
Amém, irmãos. Verdadeiramente a minha alma engrandece ao Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus deste lugar, viu, irmãos? Que coisa tremenda que aconteceu aqui hoje. Aleluia. Irmã Dominique, durante os louvores, eu vi sair um laço desse púlpito. Esse laço, ele foi girando até você, ele enrolou você e trouxe você girando até o púlpito. Deus me fez observar, você parou de frente. Então eu vi os teus seios entrou dentro do púlpito. Depois Deus me fez observar, eu vi sair um líquido descer de debaixo do púlpito. Eu vi um anjo, veio, recolheu esse líquido e levou. Depois eu vi você girando da mesma forma que você veio, girando, e esse laço te colocava de volta no banco. Amém. Irmã Renata, eu vi um anjo, ele colocou uma toalha na sua testa e nas suas duas pernas. Quando essa toalha encharcou, ele tirou tanto da testa quanto das pernas. Depois ele foi em direção à senhora, irmã Cláudia, e fez o mesmo procedimento nas pernas da senhora. Colocou a toalha, encharcou, ele tirou e levou de volta, levou embora. Amém. Ainda durante a oração, mestre, Deus me fez observar o chão de Israel. E eu via ser tirada do fundo mesmo da terra 2 colunas. E elas subiam e vieram em direção ao ministério. Essas 2 colunas entraram aqui, ficou uma do lado e outra do outro, mas quando elas tocaram no chão da igreja, elas se transformaram em colunas de fogo. Amém. E ainda durante os louvores, quando estava tocando 2070, Deus me fez observar o Monte das Oliveiras. E ele começava a tremer, mestre. Ele começava a tremer. Eu vi algumas folhas nascer nas fendas do monte. Então Deus me fez olhar em cima dele. Lá eu via 3 tendas. Em uma tenda estava escrito Elias. Na outra tenda estava escrito Moisés. E na outra estava escrito Testemunhas. E ali essa visão cessava. Amém. Ainda no começo, eu via uma grande mesa branca. Isso no momento dos louvores. Eu vi uma grande mesa branca e vi descer do céu um pão muito grande e era colocado nessa mesa. E esse pão era para ser repartido com a igreja. Amém. É interessante quando o irmão André falou de um grande portal. Eu tive essa visão no último louvor da primeira parte. Eu vi um grande portal ser formado aqui na frente. Então eu vi 2 anjos. Um estava com uma prancheta. E esse portal era impressionante. Os anjos, eles andavam, ia até alguns irmãos e chamava a alma dos irmãos, mestre. Impressionante. Ele foi em alguns e pediu a alma de alguns. Teve uns que olhou para o relógio. Quando a pessoa olhava para o relógio, o anjo se retirava dela. Então eu vi em outra pessoa. Teve pessoas que não olhou para o relógio, não se preocupou com o tempo e simplesmente foi para esse portal. E nessa visão, mestre, impressionante, antes do anjo chegar no irmão Jorge, o irmão Jorge saltou em cima dele, de corpo, alma e espírito. E quando ele saltou, o outro anjo que estava acompanhando olhou para o outro e sorriu, como se já soubesse. Impressionante, irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão.
Durante a palavra, mestre, quando o senhor falou, alguém aqui já foi discriminado? Eu vi 3 mulheres da África levantar a mão. Eu vi um homem daquele grupo que está com o irmão Rômulo levantar a mão. Eu vi a irmã Fabíola, na Bahia, levantar a mão. Quando ela levantava a mão, saía algo da cabeça dela como uma espécie de correntes. E ela foi liberta nesta manhã, mestre. A irmã Fabíola foi liberta nesta manhã, porque ela também levantou a mão, mestre. O que aconteceu aqui durante a palavra foi tremendo. E ainda vi, tinha uns 2 anjos desse lado, quando o Senhor falava, eles pulavam, como se eles comemorassem, como se eles vibrassem com a palavra. Então foram como espécie de, eles foram chamando outros anjos. Daqui a pouco isso aqui ficou completamente cheio de anjos, mestre. E tinha um anjo maior, como se ele fosse, vou usar a expressão, superior aos outros. Eu não sei se eu posso usar, mas é essa a expressão que eu entendi. E os anjos ficavam aqui assistindo aquela palavra, extasiados com o que estava ouvindo. E esse anjo, que era superior, olhava para ele e mandava eles ouvir o que o Senhor estava dizendo. Impressionante, como se eles também estivessem passando por isso. Que coisa fantástica, mestre. O que aconteceu aqui hoje foi algo sobrenatural. Louvado seja Deus, igreja. Amém, mestre. Aleluia. Quando estávamos louvando, o louvor ali do irmão André, eu recebi uma palavra de Deus para você, irmão André. Sim, manda te dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. Grande será o teu galardão por essa música, e tu verás uma geração inteira cantando essa música. Amém. Antes do início da palavra, eu tive uma visão. Eu vi uma espada, mas essa espada ela não tinha fio. Ela era como se fosse feita como uma grande pedra de ouro, e formava-se essa espada, essa grande pedra de ouro, que era o cabo, era a espada inteira. Então eu vi essa espada ser manejada sem auxílios de mãos. E essa espada vinha e cortava os homens ao meio como se fosse manteiga, como se fosse que elas estivessem em fogo, como o ouro líquido, só que ela não estava em líquido, ela estava muito quente, e ela passava como uma faca quente passa na manteiga e corta. Assim era essa espada, ela cortava. E o entendimento que eu tive é que é a palavra de hoje, mas não só a palavra de hoje, mas assim diz o Senhor, as palavras que virão do púlpito nessa nova dispensação serão palavras cortantes, que cortarão os homens ao meio, mas aos humildes elas serão o ouro líquido do céu, o ouro puro de Deus, que mudará corpo, alma e espírito, para que uma geração como nunca se viu seja formada, a minha geração, que não saberá o que significa a palavra medo, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Durante a pregação, eu tive uma visão. Eu vi em cima do púlpito um anjo. E esse anjo tinha como se fosse um espelho. E vinha uma luz do céu e batia nesse espelho. E refletia na congregação. E esse espelho ia jogando essa luz em vários irmãos.
E quando essa luz batia em algum dos irmãos, eu vi, em alguns que aí estão, né? Eram bem poucos, essa é a verdade. Quando batia em alguns, eles ficavam de pé. E essa luz os iluminava, como se eles virassem uma luz também. E assim esse anjo foi passando com esse grande espelho. Era um espelho, realmente era um espelho. Eu vi que era um espelho. E agora eu estou vendo que essa luz, quando batia nos irmãos, ela reflete, aleluia, ela reflete a face dos irmãos no espelho, e esse espelho leva essa luz de volta para o céu. Amém. Aleluia. Alguém mais? Amém. Aleluia. Mestre, eu vi a igreja na rua, se preparada para partir. Vi o Senhor na frente e vi um homem grande, sendo que na orla de vestido desse homem tinha machado, marreta, algumas ferramentas. E ele pedia para aguardar um pouco. Então ele saiu na frente. E eu via que o caminho que ele passava estava plano. Então ele ia lá na frente. Depois, quando ele voltava estragando aquele caminho. Impressionante, mestre. Ele voltava danificando aquele caminho, rasgando as ruas, fazendo buracos, colocando obstáculos no caminho, mestre. Depois ele chegava para o senhor e falava: agora siga. Impressionante, mestre. Esse caminho que ele preparou para nós era um caminho de obstáculos, e nós tínhamos que passar por ele, mestre. Amém. Aleluia. Amém, então, irmãos. Vamos ficar de pé. Infelizmente, temos que ir, porque bom é estarmos aqui, amém? É bom demais. Bendito Deus, santo e majestoso. Nosso coração tem anseios em ver Tua glória enchendo a terra, como as águas cobrem o mar, Senhor. Ansiamos, ó Deus, pelo mundo que não tem relógio, mas tem o Teu tempo somente. Por isso, Deus bendito, nós te suplicamos, como diz a palavra, sem mim nada podes fazer. Tu que conheces o desejo do nosso coração e também os limites das nossas forças, capacita-nos, ó Deus, para que possamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor nosso Deus, como um culto racional, sem nos conformarmos com este século, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento em Cristo Jesus. Assim nos despede, pois certamente lutamos para cada dia sermos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém. Vamos em nome de Jesus.